três momentos muito importantes dentro da USM. Nós vamos trabalhar a ensino e nós vamos trabalhar nas últimas... Na verdade, eu até deixei marcado aqui. É o quê? Gráficos, deixa eu ver se... formulários, layout e manual de organização e administração. São três momentos, é que eles são, da mesma forma que a aula de hoje, eles são bem objetivos no conteúdo, mas são fundamentais como ferramentas, tá? Ainda não, na hora que terminar eu vou aí. De tomar decisão. Ricardo, só o microfone tá ligado. Desculpa. Não, tranquilo, tranquilo. Só para não deixar você... Às vezes você não percebeu. Então, são... Deixa eu... Aqui. De certa forma, vamos trabalhar um pouquinho sobre esses gráficos, mas o entendimento deles já foi estabelecido. Eu trato o administrador não como desenhista de fluxograma, mas ele precisa entender como é que funciona um organograma, um fluxograma, mas não um formato de que ele seja um elaborador. A tecnologia, ela está como uma ferramenta adicional que já supre toda essa carga teórica que remete a esse entendimento. Formulários também. Agora, layout, nós vamos trabalhar, vamos ter uma aula vamos pegar no máximo 2 aulas, e que vai englobar aqui o layout e análise de distribuição do trabalho, é bem relacionado ao que nós estamos vendo hoje. E aqui, esse manual de organização e administração é método, tá? São ferramentas especificamente de OSM que nós vamos concluir que ela está ligada à ambientação, e aí nós encerramos, tá, essa penúltima etapa, que aí nós estamos aqui nesses essas análises administrativas, processos organizacionais, tá? Tudo que envolve aqui a ementa que ficou definida para a disciplina, tá? Tentei, de alguma forma, tá? E aqui vamos voltar, estabelecer tudo que fosse o mais utilizado, né, de certa forma, no mercado, aquilo que vocês teriam uma possibilidade realmente de estar aproveitando e utilizando dentro do tempo que nós temos, né? E aí, infelizmente, se ficou alguma lacuna, me desculpe, mas muito vem desse encontro com relação a esse nosso tempo. Se fosse 2 tempos agora em sala de aula, começando 8h40, 9 horas até 10h40, nós poderíamos executar, mas isso aí eu acredito que vocês vão no dia a dia aí suprir com tranquilidade essas informações, tá? Como eu disse, vocês são tomadores de decisões, e não vou chegar na aula, não, agora vamos desenhar um organograma. Não tem foco nesse tipo de informação. Ele não vai formar assim como nós fizemos agora na aula de planejamento estratégico, você analisar. Não precisa se eu fosse pegar vocês para... Vamos desenhar o quadrante 3x3. E aí, a partir disso, 1 hora desenhando, que nós fôssemos trabalhar um estudo de caso elaborado assim, de momento. Quer dizer, para que estabelecer esse processo que não é uma ferramenta que a tecnologia supre, não é uma coisa que vocês precisam estabelecer para ter informação. E a mesma coisa aqui nós vamos tratar, a última etapa aqui da divisão do trabalho. Quais os pontos que eu separei para vocês que estão na obra de Tadeu Cruz, se eu não me engano. É neste livro aqui, ó. Está nessa obra, aqui, Augusto... não é Augusto Cury, peraí. Tadeu Cruz, aqui, eu estava olhando errado. Tadeu Cruz. Tá nessa obra, Sistemas, Métodos e Processos. Eu tenho esse livro. Tá? Trabalhamos também esta obra aqui de Alvarez, tá? Então, são 2 obras que e alguns pontos nós trouxemos dessas outras 2 obras, mas as principais foram essas. A aula de hoje, ela é espelho que eu usei com referência a esse material, tá?
Acho que eu nunca tinha mostrado para vocês mas vocês têm acesso à ementa, né? Então, outros tipos de departamentalização. Voltando, acho que na última aula nós vimos qual o tipo de departamentalização. Nós vimos vários modelos, né? Que aí, dentro daquela estrutura complexa de divisão de trabalho, e agora não. Nós chegamos num dado momento de análise de organização em que é aquele momento crucial. Eu, no serviço público, eu tento, e aí eu tenho uma grande dificuldade de ser o serviço público, mas estabelecer um espírito privado, né? Até para tentar estabelecer um foco, né? do colaborador. E quando ocorre isso aqui, ó, essa departamentalização por função e as outras que nós vamos observar aqui, ela está ligada diretamente à conduta do colaborador. Por quê? Muitas vezes a produtividade da empresa, num formato que ela esteja definido, ela vai precisar de passar por algumas adequações em que vai haver o choque, vai haver o conflito de interesses, e vai envolver a cultura da organização, quem está lá há muito tempo já está estabelecido no modelo. Tatiana, vamos ver se eu estou com... Não, Ludmila. Ludmila, boa noite. E aí o que ocorre? Ó, já está gravando, né? Deixa eu só verificar. Tá. O que seria essa departamentalização por função? Ó, a característica principal é a grande vantagem do segmento é a especialização. As divisões funcionais destinam-se também a assegurar adequada consideração das atividades com que estão relacionadas. E aí envolve aqui, ó, tamanho, grau de controle desejado, que envolve uma coordenação. São aspectos positivos deste modelo. Por exemplo, é pouco provável que o volume de trabalho desse pessoal, numa firma de 30 empregados, justificasse um departamento de pessoal separado. Então, por função, ó, pega lá uma empresa com 30 colaboradores. Será que, dependendo da empresa, precisa dividir em gerente de venda, em gerente de produção, em gerente financeiro? Será? E ainda com um gerente geral? Será que um só não conseguiria estabelecer essas 3 gerências? Mercado... A Angela está aí, né? Está na aula, né? Mercado, ou alguém possa dar algum exemplo. Deixa eu ver quem está na sala, que permaneceu. Ângela, Roberto, qualquer um de vocês. Podem citar. A empresa de vocês tem um que representa apenas, ou estejam vocês no caso também, que executa as 3 gerências, utilizando essa análise aqui de um porte até 30 colaboradores. Por exemplo, eu pego o exemplo aqui da Decoagro, que é 5 mil empregos diretos, 3 turnos. Impossível alguém estabelecer uma gerência que envolva as 3 áreas. Mas e uma empresa pequena? A maioria, vocês concordam comigo? Ele é vendas, ele toma a decisão da produção e ele é a palavra final no financeiro. Não precisa dividir. Concorda comigo ou não? Ou já é necessário essa divisão? Já estou falando com turma de... Quem? Sim. Eu só peguei o sim é o quê? Mantém esse formato, quer dizer, Ricardo? Sim, mantém o formato. 30 até 30 colaboradores, um só pode dar conta. Até porque o custo disso, né? Se você for pagar 3 gerentes realmente como se deve, né? Como é que você teria criando uma despesa, mas de certa forma esse gerente ele vai querer um valor agregado para assumir as 3 funções. E aí entra o equilíbrio institucional, porque vamos pensar numa multinacional que tem uma filial. Uma empresa grande tem uma estrutura. E aí ele traz um outro modelo para aquela filial dela que é pequena. Isso acontece nas áreas agrícolas, isso pode acontecer os polos de universidades, você pega aí N polos, você pega uma pessoa ali que é responsável por tudo. E aí ele responde pelo regional. Vocês concordam comigo ou não? E aí, né? É positivo? Dentro de uma análise crítica? Ou o fato de, ó, eu estou em 3, então assim, se eu não me cuidar, eu vou... tem gente que vai querer meu trabalho. Ou ao contrário, fala, ó, poxa, eu tenho um controle de tudo, tô estável. Por que vão me tirar da empresa?
já que eu tenho domínio de todas as áreas, vamos tratar aqui como se fossem essas aqui as 3 principais, né? Existem outras pastas, tá? Então, função basicamente é isso, tá? Quando vocês se depararem com tal realidade, e aí, numa realidade assim, ó, como ele fala, pouco provável uma empresa com 30 empregados, né? Como que empresas vocês conseguiriam estabelecer uma ideia de uma empresa de 30 empregados que precisasse esse tipo de... Existe algum ramo que poderíamos estabelecer para isso? 30 empregados. Tem que ter o pessoal financeiro, tem que ter a produção, tem que ter o vendas. Porque senão bagunça. Será? Professor, estão pedindo para o senhor aceitar. Opa, obrigado, tá? Sandy. Bom, a Tatiana não chegou. Eu vi o Jimmy falando para ela e tal. Beleza. Às vezes a questão de conexão também. Função tranquila, o entendimento, né? Eu acho que não precisamos... dentro desse método. Então, ela tem uma projeção por função, mas é pouco provável numa firma de até, né? Coloquei de 30 empregados, mas vamos colocar de até, enfim. Estabelecer também um parâmetro que utilize esse modelo, enfim, como nós já falamos anteriormente. E aí aqui, as vantagens, ó. Qual que é a vantagem por função? Método lógico, comprovado pelo tempo. Bom, para a empresa, e aí estabelecendo uma visão para uma empresa de porte maior. Ó, chegou mensagem livre, eu achei que estava alguém esperando aqui, desculpa. Melhor maneira de segurar que o poder e o prestígio das atividades sejam resguardados. Por quê? Quando você estabelece uma posição gerente de vendas, gerente financeiro, gerente de produção, é aquele momento assim, vem um fornecedor negociar. Com quem que o fornecedor vai negociar? Com quem vocês acham? O gerente de vendas. E aí você está na empresa ali que o gerente de vendas ele tem uma certa abordagem com o fornecedor, ele não pode ter o mesmo espírito do gerente financeiro. Vocês concordam comigo? O gerente financeiro é o quê? Caiu a moeda no chão e não pode deixar quicar 2 vezes, né? Que aquilo ali, se perder, o gerente financeiro tem diferente do vendas, porque o vendas o quê? Trabalha com barganha, ele trabalha com negociação, ele trabalha com fidelização. O financeiro, ele tem uma relação direta com vendas, mas não é uma relação tão próxima. Porque muitas vezes o financeiro fala, ó, eu só tenho tanto para gastar, você vai fazer aquela exposição, mas ó, não dá para você, porque nossa cota mensal, anual, semestral, ela tem um limite. E aí, nesse meio termo aqui, o produção fica esperando. E aí? Vou produzir, o vendas vai conseguir. Olha só a relação. E nesse meio tempo, o geral tem que estar aqui dialogando para criar uma harmonia entre todos. E aí, pode falar. Outra coisa que acontece muito entre vendas e financeiro é que vendas quer vender, o quer vender, né? Faz a negociação com o cliente, assim, faz da forma que consegue fazer para vender. E às vezes o financeiro não aprova o jeito que vende. E aí começa a briga. Eu passo por isso toda hora, né? O gerente de venda faz a venda, por exemplo, vai para pegar cheque, ele insiste em pegar cheque. Aí vai para o financeiro, chega na hora do financeiro e o financeiro fala, não faz com cheque, faz no boleto. Aí começa aquela briga entre um e o outro, sabe? E a gente fica no meio da discussão. Mas isso não pode vender em 5 vezes. O vendas vai lá e faz em 5, em 6, em 10, o jeito que o cara quer. Aí chega no financeiro e começa a briga. Exatamente, perfeito. Complicado. Perfeito o exemplo, Ricardo. E aí, quem que vai chorar primeiro aqui no geral? O venda, né? Porque não quer que o cliente vá embora sem a certeza da... Né? Aí o geral tem que dar uma resposta para o venda olhando para o financeiro. O financeiro e falando assim, agora, que resposta que eu vou... E aí eu também não posso. Se minha margem ali desconta até 7%, o cliente falou que se não der 10% ele vai embora. E aí eu vou falar o que, meu financeiro? Vou tirar da onde? Como é que eu vou negociar? E o produção tá aqui, entrega ou não entrega? Entrega ou não entrega? E aí essa engrenagem isso aí funcionando. E aí vem aqui, ó, você tem que manter o prestígio das 3. Você não pode
agredir a imagem no financeiro, tornar o financeiro do vilão, né? E nem o vendas também como uma pessoa que só serve para não estar preocupado com o financeiro, porque o vendas tem que estar preocupado com o financeiro também, né? Com os resultados. E aí vem essa relação, e aí é bem-vindo a administração, é onde vocês já estão há um tempo, e é a nossa formação. Quando eu falo com o administrador, não é por vestir a camisa, não, mas o administrador, por si só, ele tem uma abrangência de mercado muito maior que as outras formações. Ela não é só uma formação específica, né? Ela não tem só ela abrange todo um movimento que envolve as empresas e o mercado. E aí nisso o administrador pode aprofundar em outras áreas, né, já tendo essa habilidade. Mas quem tem a habilidade não tem a preparação que o administrador tem. Então, eu falo que o administrador ele é fundamental. Ele por si só, né, a formação única e ideal nas corporações. Tá? E as outras vêm com dentro de uma área técnica. Lógico, não estou agredindo as demais áreas porque são em conjunto. Tanto a economia quanto as ciências contábeis são fundamentais dentro do seu espaço. Né? Mas vamos lá, administrador. A economia tem o seu papel global dentro da sociedade. As ciências contábeis também têm o seu papel. Mas essa formação de mensuração num todo, eu tenho certeza que é o administrador. Dizem que o administrador não precisa saber de tudo, ele precisa só conhecer quem sabe. Então, já é um caminho. Não sei se vocês já ouviram falar isso. Então, prestígio das atividades básicas ficou gravado. Depois aí, quem quiser fazer uma política pró-professor administração, já está gravado na aula, né? Mas em respeito a todas as outras formações. Ou vocês são o contrário, administração não é tudo isso? Vocês não estão vestindo a camisa comigo? Eu estou aqui, é o PSDB no discurso com o PT. É tudo, eu tô de Dória discursando no... Vamos lá. Então, mantém o prestígio, obedece ao princípio da especialização ocupacional, que é o que nós falamos, né? Cada área aqui tem que definido especialização ocupacional. Preparando assim o caminho para obter maior eficiência na utilização do potencial humano. Já conseguimos mensurar isso no exemplo, né? Então, cada um vai dentro do seu... Definindo nesse formato, cada um vai poder estabelecer com excelência a sua área. E o gerente geral, ele tem que fazer essa roda girar em todos os setores. Fora esses três que estão dados no exemplo aqui. A desvantagem, tendência ao descontrole da empresa num todo. E aí, num todo, foi o que nós abordamos. O que é o descontrole? Você tá o gerente de vendas e aí... Como não é aglomerado, por exemplo, o gerente de venda não tem a visão financeira que nós falamos, e o produção está produzindo, ele não quer nem saber se ele não tem uma relação. Uma coisa, por exemplo, o papel do gerente engloba os três, de entender. Mas digamos que você tem que estar com todas as formações, quando você é um gerente de venda, e você tem a responsabilidade financeira, quando você está numa empresa pequena e você tem que definir a sua margem de desconto, você vai pensar. Vocês concordam comigo? Vamos lá, acesse Club. Prof, estão pedindo para entrar, desculpa. Interromper de novo. Não, tranquilo. Obrigado, tá? Tatiane. O Natan também. Já entrou? O Natan, só se não deu certo, eu aceitei. Já cliquei errado aqui. Vamos ver. Natan, tá na sala, Natan? Tinha clicado, só se caiu. Aí eu recebo de novo. Vamos lá. Então, o que seria o descontrole? Quando você está aí numa situação que você tem todas as responsabilidades, aí você vende algo que não tem. Quando é por função. Eu tô analisando aqui as desvantagens. Quando você tem a responsabilidade das três áreas, quando você não está por função, e aí você vende um produto e fala, você vende que não, esse produto vai chegar daqui 30 dias. E aí quando você está por função, você não quer nem saber. Você falou 30 dias, aí a produção fala, não, mas 30 dias eu não consigo
entregar esse produto. Fala, ó, já vendi, já prometi para o cliente e dei o desconto de 10%. Aí você fala, não, mas é 7%. E, enfim, gerou, o que você causou? Opa, o que você causou? Um descontrole. Tá? É a desvantagem. Então, por isso que é importante as pastas conversarem, tá? Estabelecer essa relação. Se é fácil ou não, enfim, é o dia a dia que vai provar, mas é a desvantagem disso do que quando se tem uma relação próxima de todas as partes. Próxima ou, mas aí não vem ao caso definir que a pessoa tenha todo o controle das decisões. É o exemplo que eu estava falando, por exemplo, que a gente de venda e tem financeiro, ele vai pensar 10 vezes antes de dar 10%, e fala, não, mas eu não posso. Eu estou aqui na venda, mas eu sei que se eu der 10%, eu mesmo estou me desfalcando, porque eu sei que eu não posso. Eu tenho que no máximo 7%. E outro, se eu prometer 30 dias, eu sei que eu não vou conseguir entregar com 30 dias. E aí, enfim, entra nessa ideia do descontrole, quando se separa. Somente o chefe executivo pode ser responsabilizado pelo lucro. É a desvantagem. Por quê? Todo mundo se mata aqui, né? Mas quem vai lá na entrega do prêmio? Concorda comigo ou não? Quem vai lá receber a plaquinha? Então, é uma desvantagem. Lógico, vai da cultura de cada empresa, mas na teoria se trata que é uma desvantagem. E aí temos aqui, ó, até pela nossa questão do tempo, a departamentalização por produto. Como é que funciona por produto? O critério para o agrupamento em departamentos nos níveis superiores recebe indicação para algo acima do que a base por função. O que é isso, meu Deus? Vamos aqui. Assim, em empresas altamente diversificadas, a base de constituição dos órgãos passa a ser o produto. Ó, agora nós temos que... Então, vamos voltar ao princípio da teoria. O critério para o agrupamento em departamento nos níveis superiores recebe indicações para algo acima do que a base por função. O que é a base por função? Você chega na empresa, está aqui, ó, por função. Gerente financeiro, gerente de produção, gerente de venda. E aí a empresa chegou num dado momento que não dá para ser por função. E aí o que ocorre? Ó? Assim, em empresas altamente diversificadas, a base de construção dos órgãos passa a ser o produto. E aí tem exemplos aqui, ó, automóvel ou grupo de produtos afins eletrodomésticos. Grandes empresas de Leroy Merlin, né? Eu errei o inglês. Será que você chega lá e você tem um único gerente de vendas? Ou você chega e tem o departamento de... vamos lá, um exemplo. Não sei. Agora eu tinha que entrar no site e pegar os exemplos corretos. Mas quem sabe aí um exemplo, rapidamente aí. Eu vou aqui ao vivo com vocês aqui. Não, aqui é da chamada, mas aí eu volto aqui. Leroy. Aqui, Leroy Merlin. Vamos lá, departamentos. Todo mundo tá vendo, né? Eu tô compartilhado, né? Certinho, né? Querem a cidade. Oxa, ó, isso aqui não posso ver de outra forma? Eu não quero compartilhar. Vamos lá. Pegou Eviema. Vamos ver aqui, departamentos. Tendência, aqui. Vamos clicar. Certo? Ó, agora vamos voltar na teoria aqui. Então, ó, assim, em empresas altamente diversificadas, a base da construção dos órgãos passa a ser o produto tal, ou grupo de produtos. Esse tipo de departamentação pode minimizar os problemas de coordenação, assim como pode oferecer a mensuração e avaliação de desempenho administrativo e de operações. E aí tem um exemplo aqui, vice-presidente, aí tem um grupo de automóveis e outros grupos. E aí vamos lá para o Leroy. Como é que ela está departamentalizada? Olha só, banheiros, cama-mesa, climatização, enfim, ó. E aí vai indo. E aí se for só vendas, como é que você conseguiria estabelecer uma resposta? Uma única pessoa responsável para tomar todas as decisões. Correto? Concordam comigo que... Deixa eu ver se eu consigo aqui o organograma.
Se alguém conseguir deixar a palavra organograma aqui, já... mas não, né? Eu acho que não tem. Trabalho conosco, a história, mapa de buscas, ferramentas, projetos, serviços, tal. Não tem, né? Depois de pagamento. Imprensa, fidelidade, busca de tal. Mais tranquilo, pessoal. Ó, então, vamos lá. Então, quando ocorre essa divisão, tranquilo. Vamos ver. Bom, pegamos MCS Club, eu acho que não vai ao encontro a questão do mercado, mas vamos lá. Vantagem e desvantagem. Vantagem. Facilita o emprego de capital especializado. Concorda comigo, porque determinada área você tem lá o gerente, o chefe de cada setor, e aí você pode realmente delimitar o capital dentro daquilo em grupo, né? Então fica mais fácil, porque a pessoa consegue ter um domínio especificamente daquela área. Facilita a coordenação, exercida em função do resultado final. Então, cada subpasta ali, ó, que nós vimos da Leroy ali, vai estabelecer o quê? Cada um tem sua meta, trabalham com metas e, enfim, no final, cada uma tem... Pensa a concorrência, vamos estabelecer aqui rapidamente, ó, 8h40 já a gente acaba. Porque, vamos lá, vocês acham que teria necessidade de separar iluminação de material elétrico? Vamos lá que a gente precisasse enxugar. Vocês juntariam material elétrico com iluminação? Tudo gerentes aí da Leroy. Fariam isso? Vamos ver os itens de iluminação. Rapidamente. Vamos lá. Vamos fazer os itens. Abajur, enfim, ó. Todo um portfólio aqui dentro de iluminação. Até ventilador de teto, ó. Todo mundo tá vendo certinho, né, pessoal? Tranquilo, né? Sim. Tá. Sim. Agora vamos voltar aqui, que aí chega sei lá, alguém que fala assim, não, mas eu acho que eu posso juntar iluminação com material elétrico. Um exemplo, tô criando. E aí vamos aqui, material elétrico. Que a grosso modo parece que tem uma relação. E aí, tem relação? Mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Olha aí. Deixa eu abrir outra página aqui para colocar junto aqui. Senão tem que ficar voltando. Aqui. Iluminação. Olha só. Abajur, tal. Elétrico. Quadro, reator, tomada, no break, energia renovável. Aí você vem aqui, ó. Qual que seria a principal diferença? Por que eles, observando, por que eles separaram? De certa forma, quase que é difícil até de compreender, né? Porque o adaptador não tem uma relação com poste e tal. Quem vai comprar um painel, vocês juntariam ou não? Fariam essa fusão? Tudo no mesmo ambiente, quem chega lá vai comprar um transformador que está junto com os outros. Enfim, a Leroy separou. Aí o que ocorre? Vamos lá para a teoria. Ó, facilita a coordenação, tá? O uso da capacidade máxima do pessoal, não. Facilita a coordenação exercida em função do resultado final. Por quê? Ó, se você coloca aqui o resultado final estabelecido, digamos que você criou a fusão entre a iluminação com o material elétrico, você consegue mensurar a diferença entre que você vendeu o estabilizador, daquele produto que se mantém, aí vocês vão fazer uma matriz GE lá. Qual o produto que... Olha só. Aí você vai fazer a matriz GE. Qual o produto que é o produto que... Enfim, é o produto abacaxi, mas não usa... A GE não usa esse termo. Será que desmembrar não fica mais fácil justamente aqui, ó, na relação, ó, facilita a coordenação exercida em função do resultado final.
o uso da capacidade máxima pessoal e do conhecimento especializado. Você não consegue estabelecer uma qualidade de atendimento e venda separando? Concordam comigo ou não? Ou não seria necessário? Um gerente só, um departamento só para os dois seria suficiente para manter a qualidade e, enfim, não só a constância da venda, mas as empresas trabalham sempre com aumento, né? Com o aumento das suas vendas. Não esqueça que o crescimento ele é tão infinito, vamos tratar assim, quanto a maturidade, né? A maturidade é aquela expectativa, assim, ó, eu já estou maduro, mais uma hora eu vou para o declínio. O crescimento, não. O crescimento, ele sabe que ele vai chegar num ponto que aí vem a maturidade. Então, olha só, quando se faz essa relação de produtos que têm, de certa forma, uma proximidade, tá? Pode exigir dos gerentes dos órgãos de produção responsabilidade em relação aos lucros, já que são responsáveis pelas vendas, produção, engenharia, serviços e custos. Tá? Isso aí, no caso, uma relação, vamos pegar aqui, ó, que estabelecida com relação ao automóvel. Aqui, no caso, o que a gente pode pegar naquele exemplo é uma empresa que tem a placa solar, que além de você vender a placa solar, você tem todo o processo aqui de venda, da produção que você entrega, o serviço prestado, o custo com relação a tudo isso. Não sei se no exemplo da Lelor Marine encaixaria todo esse momento, todos esses processos, né? Não sei se a relação de serviços e custos depois da entrega do produto seria mantido, mas não vamos esquecer que isso aqui são as vantagens, tá? Aí eu pergunto, na ótica de quem? Do colaborador ou do dono? Essas vantagens? Para o funcionário ou para o dono da empresa? O dono, né? Sempre. E agora vamos para as desvantagens. Pode levar a uma instabilidade na estrutura da organização. Concordam comigo que pode haver uma instabilidade ou não? Dividiu ali, ó, divisão tal. Dividiu, que nem nós vimos ali o cliente tem que andar. Vamos lá. Todo mundo aí comigo, né? O silêncio aí, às vezes, todo mundo já foi, acabou. Caiu a luz do Maracaju. Vamos pegar outro departamento, rapidamente, ó. Quem que banheiro seria a próxima banheira aqui que vocês estão? Deixa eu pegar o departamento todos juntos. Vamos lá, se chegar agora na empresa, tem que juntar duas áreas. Banheiro com decoração não dá, né? Limpeza de casa, móveis com hidráulicos, vamos lá. Porta, janela, móveis com organização de casa, ou com quem que o pet shop vai se encaixar? E aí? Difícil, né? Vamos lá para a teoria. Pode levar a uma estabilidade na estrutura da organização. E aí, se você pegar até o exemplo anterior, você fatiou tanto a empresa que, em vez de você pudesse ter deixado cadê? A iluminação junto com o acessório, né, com o material elétrico, poderia ter não criado tanto problema. O cliente vai lá e fala, ó, eu tenho uma lista aqui, é disjuntor, eu preciso... É que eu tirei a lista aqui da iluminação, né? Enfim, cadê? Eu preciso de um disjuntor, eu preciso de um abajur, eu preciso de lâmpada. E aí fala assim, não, mas aqui eu consigo o disjuntor para ti, eu consigo um reator, eu consigo tomada. Tá, mas eu preciso das lâmpadas, não é com você que eu compro? Não, mas não é tudo junto? Vocês compartilham do mesmo pensamento ou não? O professor está totalmente equivocado. Tá certo, professor. Não daria esse... Aí ele vai falar, não, mas ó, eu vou emitir essa compra para você, para o senhor, né? Falar você, o cliente, já, para o senhor, e aí eu vou encaminhá-la até. E aí o cliente fala, não, mas eu tenho que ir embora, tenho que pegar o filho na escola. Por que você não tem tudo aqui? Não, traz para mim lá o gerente, lá já traz para mim o que eu estou pedindo. Não, senhor, mas é que eu não posso, porque são... Olha aí, não causou uma instabilidade? De certa forma, ó. Causou um retorno, né, para o cliente. Exato. O cliente quer praticidade. Ele quer praticidade. E perfeito. Ó, eu vejo no mercado, criou-se uma lanchonete junto com a padaria. Perfeito. Mas
não sei se eu vou fazer. Sabe, eu senti falta de algo dentro de onde eu vi isso. Não vou citar nome agora, né? Sabe o que eu senti falta? O banheiro sem precisar ter que pegar a chave. O banheiro no formato posto de gasolina. Concorda comigo? Concordo. Nesse local que alguém sabe onde eu estou falando, né? Que tem uma padaria junto, que as pessoas podem sentar para comer. Eu sei, professor. Então, ó, é um exemplo, tá? Quando a área de produção é organizada dessa maneira, há uma forte tendência para forçar o agrupamento semelhante, ó, nas vendas, compras, expedição, contabilidade, crédito, pois é difícil, em caso contrário, esse do assento aqui, sincronizar essas atividades com aquelas que se relacionam com as classes de produtos. Então, é outra desvantagem também, essa questão de de você agrupar tudo, venda, compra, expedição, e aí, o que acontece? Você já separou para o produto, e aí você, em vez de facilitar para o cliente, você dá mais trabalho. Tranquilo, produto? Quantidade. Como que seria por quantidade? Tem alguém chamando no grupo aí? Não. WhatsApp, eu vi. Tem alguém para entrar? Não. Não. Como que é por quantidade? Ó, é aquele que ocorre quando o número de pessoas, embora exercendo a mesma atividade, é muito elevado para ser administrado por um único chefe, exigindo assim a criação de mais de um grupo de trabalho. Este modelo, mesmo em desuso, pode ainda ser encontrado nos níveis inferiores das organizações modernas. E eu trouxe os exemplos para o autor, tá? Me remeteu aqui que é o quê? Pode ser estado pessoal de limpeza urbana nas prefeituras municipais e os tecelões nas grandes empresas da indústria têxtil. Não sei se ainda a gente pode encontrar, mas eu estabeleci essa relação, porque, vamos lá, aí separa, quando pega o serviço de limpeza, não dá para você, a cidade lá, ela pega o estado de São Paulo, por exemplo, a cidade de São Paulo, um responsável por todo o grupo, para falar para estabelecer a alocação no setor de limpeza, né, da limpeza de vias públicas, não seria mais interessante você estabelecer isso e dividir em turmas? É um exemplo. Não sei que outro exemplo nós podemos citar, né? Aqui ele trouxe das grandes empresas, enfim, essa relação de tecnologia, não sei se tão, mas eu mantive porque pode ser que em algum momento encontre essa necessidade dessa divisão em grupos, tá? Mesmo na gerência de uma única pessoa. Quantidade é assim, você está mais ligado ao grupo, às pessoas, a finalidade é a mesma, mas você teve que criar essa divisão, tá? Para estabelecer esse controle. Não consigo pensar num outro exemplo agora aqui que a gente possa trabalhar, mas que seja um exemplo real, que faça essa divisão de grupos. Tá? Não tem, é difícil. Você pega qualquer outro exemplo aí de serviço, normalmente já está definido cada área. E aí, por usuário. Como seria por usuário? Ó, trata de vincular serviços de apoio que atendem ou podem atender diversos órgãos. Sua aplicação quase sempre parte de um critério político visando resolver problemas de órgãos que são reivindicados em sua estrutura por vários outros, ou de órgãos que ninguém deseja em sua estrutura. A tendência mais adotada é alocar a atividade mais importante ao menor usuário com a criação de critérios de utilização de serviço. Vamos lá. O que seria o usuário? Eu trouxe exemplos aqui do autor, mas normalmente as empresas elas têm o quê? O setor de TI, ela tem estabelecido como usuário. Vocês concordam comigo? Ela não está totalmente vinculada à empresa. Eu não estou estabelecendo como assessoria staff. Mas ela precisa de ela precisa estar assim, ela precisa ter um grupo específico para ela. Então, quando se estabelece por usuário, que nós vimos ali finança, o exemplo está aqui. Então, tem contabilidade, tesouraria e o CPD, que perdão, que eu acabei não vendo qual que é o significado. Mas se nós pegarmos aqui, ó, produção, o que seria produção? Se nós formos dividir o financeiro, nós já vimos o exemplo, né? Contabilidade, perdão, deixa eu voltar aqui.
contabilidade e tesouraria e o CPD. Como que nós faríamos a mesma divisão por usuário num grupo, numa gerência de produção? Como que nós estabeleceríamos isso? Produção. Seria o quê? Produção de, sei lá, vamos pegar ali a CS Club ou qualquer outro exemplo. Que aí você define ali o produto A, um produto B e um produto C. Vendas. Digamos que... e aí a teoria fala aqui, ó. Só para nós estabelecermos aqui, ó. Sua aplicação, ó, traz vincular serviço de apoio que atende ou pode atender diversos órgãos. Então, quando você estabelece a contabilidade, ela vai atender todos os demais. A tesouraria, todos os demais. Se você fizer só a finança com tudo junto, funcionaria, mas quando se define por usuário, é porque realmente precisa criar essa divisão. Então, a sua aplicação quase sempre parte de um critério político, visando resolver problemas de órgãos que são reivindicados em uma estrutura. Vamos lá. E aí vem essa reivindicação, ó. Eu tento falar com a tesouraria, mas a tesouraria sempre está envolvida com a contabilidade, não me dá atenção devida. Dividiu. Certo? Surgiu uma necessidade. Eu vejo nas empresas de materiais de construção, não sei se... Um exemplo que me veio à mente agora aqui, é que o setor de vendas, eu posso pegar, o setor de financiamento imobiliário, ele já está separado do setor de vendas. Vocês concordam comigo ou não? Não sei se vocês já observaram isso em Maracaju. Mas quem trabalha com financiamento imobiliário não é o cara que está lá no batidão lá da venda no material de construção. Quando você vai precisar de algo, uma resposta, até lá, aí depois lá no setor específico, não é a mesma pessoa que você atrasou pode ser até aqui no financeiro, mas eu vou pôr aqui no vendas. Atrasou uma conta que não é financiamento imobiliário. Você fez uma compra avulsa tal. E aí o imobiliário estabelecer a sua organização de trabalho, tendo que lidar com as duas realidades. Não sei se... Eu vi isso aqui, em Viena. Essa separação. Não sei se vocês observaram isso aí. Não sei se existe essa relação de separação nesses dois modelos. Não sei se enfim, vai de cada local. Mas é possível. E aí entra aqui, ó, critérios políticos. Uma necessidade de dividir, tal, enfim, para sempre voltado a atender o cliente. A tendência mais dotada é alocar a atividade mais importante ao menor usuário com a criação de critérios de utilização de serviço. E aí se define, ó, você específico para financiamento imobiliário. A pessoa veio aqui, ela quer comprar. Não vai. Você encaminha para outro. Você vai ali, o seu modelo é financiamento imobiliário e encerramos esses modelos de departamentalização. Tranquilo, pessoal? Ó, função, para nós não esquecermos, produto, quantidade e usuário. Nunca mais vamos esquecer, tranquilo? E aí, ó, para encerrarmos esse entendimento. Atividade aqui, eu vou poupá-los ainda. Descentralização e delegação. Quais são as perspectivas? Veja bem, por que eu estabeleci esses 3 pontos agora? Faltando mais 5 minutinhos. Tá? Veja que quando nós definimos aqui 4 momentos que você pode departamentalizar, ou as elas podem estar interrelacionadas numa empresa, você observa que esse movimento de descentralização e delegação, eles vão estar amplamente ocorrendo nesse emaranhado todo de organização da empresa. Porque, no fim, a finalidade é o seguinte, a roupa que está no sofá tem que estar no guarda-roupa, o travesseiro que está lá na varanda tem que voltar para o sofá, enfim, o que é do banheiro é do banheiro, o que é da cozinha é da cozinha, por quê? Quando você começa, você dá essa liberdade, aqui, ó, descentraliza e delega, você estabelece uma perspectiva em 3 vertentes. Primeiro, uma perspectiva estratégica. Por quê? Ocorre quando os problemas de uma estrutura com base em função, olha lá, vamos lembrar lá em função,
fortemente centralizada, numa grande organização altamente diversificada em termos de produtos e mercados, provoca a descentralização dos produtos. Lá meus 5 minutos. Vamos lá. Função, rapidamente. Função é o quê? Vendas definido, né? Certinho, né? Todo mundo podemos relembrar rapidamente. Ela é definida por setores, função. E aí a teoria aqui nos traz o quê? Essa perspectiva na vertente estratégica. Quando os problemas de estrutura com base em função, quais são os problemas? Você está com concentração em cada área, enfim, por quê? Fica totalmente centralizado. E aí, numa grande organização altamente diversificada, Leroy Merlin se encaixa? Poderia. Em termos de produtos e mercados, provoca o quê? A descentralização dos produtos. O que nós vimos ali no exemplo? O produto não acabou sendo descentralizado, não separou iluminação de material elétrico. Concorda comigo? Está todo mundo aí? Certinho? Ou não é isso? Não atendeu essa perspectiva estratégica? Tá. Agora nós vamos para a abordagem estrutural. Rapidamente, 9 horas, segunda-feira, 9h05, vocês já vão jantar. Se já não jantaram, né? Todo mundo com a câmera desligada. Estrutural. Descentralização, delegação, qual que é a perspectiva? Envolve o quê? Um produto direto da departamentalização. Quando o trabalho geral da empresa é dividido. Quando você trabalhou com a descentralização e delegação, numa perspectiva estrutural, o que ocorreu? Departamentalização é o quê? Quando você começa ali, toda a estrutura, você precisa organizar, você definiu cada um no seu espaço. Então, quando você trabalhou usuário, quantidade, produto e função, você automaticamente, essa perspectiva, ela atingiu diretamente a estrutura da empresa. Porque o quê? É o produto direto da departamentalização, quem que é? A estrutura. Se você afetou a estrutura, você afetou o produto direto de uma departamentalização. Quando o trabalho geral da empresa é dividido. Estava lá todo mundo lá no modelo função, falou, não vai servir, vamos ter que mudar. E aí o que ocorre? Cabendo a cada área, órgão, criado o desenvolvimento de uma parcela específica. E aí vem aqui, estabelecer essa mudança, essa perspectiva de descentralizar e delegar quando a estrutura é afetada. Afetou a estratégia da empresa, porque ela precisou mudar, ela precisou dividir lá a luz de material elétrico, mexeu na estrutura, porque aí precisa se organizar, porque não é mais um gerente só de parte ali elétrica, vamos gerar setor elétrico, está dividido, um responsável por área, e aí agora é trabalhar o quê? Com comportamento. Como que as pessoas vão lidar com essa relação de descentralização, delegação, já afetou a estratégia da empresa, já mexeu na estrutura, e aí ocorre o quê? Quando em sua essência a descentralização traduz uma filosofia gerencial, visando libertar o pessoal do estreito controle e dependência dos altos centros de decisão, caracteriza a organização hierárquica tradicional, gerando como resultado uma força de trabalho com um certo grau de liberdade para programar e dirigir suas próprias atividades, sendo motivado assim para assumir responsabilidade e risco, satisfazendo seu próprio ego. Especificamente isso aqui é o quê? Mudança de comportamento. Por acaso nós pegamos o exemplo da Leroy Merlin, mas imagine que o cara trabalhou ali numa Bigolim não sei quantos anos, fechou a Bigolim, ficou desempregado, a Bigolim era tudo na mão. Parte elétrica, de repente eu estou lá entregando cimento, quando de repente o cara pergunta para mim o preço de um cano, não, pega que eu já vou ver para o senhor. Eu me meto na mar no outro lá, e enfim, eu participava eu era da minha área, mas a minha área concentrava tudo. De repente eu vim para uma empresa que é tudo separado, e aí o que eu tive que fazer? Aqui, comportamental. Se eu tinha um ego que eu achava que eu tinha uma domínio, agora quando você se fraciona, quando você descentraliza e você delega, você cria essa relação de não dependência, mas de parceria entre as partes. Então, se você está vendendo elétrica e o seu cliente pede iluminação, por que você... E aí uma coisa está relacionada à outra, você tem que mudar seu comportamento, falar assim, eu não vou falar de iluminação, porque era para estar tudo comigo, eu tenho conhecimento, nem precisa de outro gerente, por que eu não controlo os dois? Mas não, o ato de descentralizar e delegar, você tem que estabelecer esse novo comportamento. A maior dificuldade do ser humano, passei 3 minutos, é a resistência à mudança.
E olha, nós temos que estar preparados e é fundamental. O respeito ao que você tem de bagagem é justamente a abertura para entender o que está acontecendo de novo. Quanto mais você tem resistência a esse entendimento, menor é o índice de pessoas que vão querer saber como é que era o seu modo de trabalhar anteriormente. Tá? Eu pego no serviço público, é uma coisa incrível. A gente usa o termo dinossauro, tá? E aí fala, não, mas há 30 anos. E aí eu vou no novo, e aí fala, não, mas isso não existia. Fala, não, mas ó, é os novos tempos. As pessoas, elas pensam assim, nós temos que trabalhar conforme o novo modelo. Se eu for ficar pensando como eu comecei há 20 anos atrás, eu vou ficar para trás, não vou evoluir. Desde pequenas coisas, até abrir sistemas de acesso a cadastros. Existe uma dificuldade muito grande, são pequenos exemplos. Tranquilo, pessoal? Alguma fala, algum comentário antes de fazer a chamada? 100%? 100%. Alguma dúvida? Da minha parte, nenhuma. Obrigado. Vamos para... hoje nenhuma atividade, mas como eu comentei, próxima aula... Opa, beleza. Roberto, Cláudia, tá? Obrigado. Próxima aula, venham todos. Eu já vou estabelecer uma atividade que eu preciso mensurar a avaliação para vocês. E o nosso tempo está ficando curto, tá? Então, obrigado, Ricardo, Sandy. Então, não faltem, por gentileza, tá? Estejam presentes na próxima aula. Opa, já abri. Vamos lá. Deixa eu peguei. Isso. A Aline, as duas ali não estão. A Ana Carolina presente. A André não Sim. está. Opa, Ana, obrigado. A Ariel não está. Cláudia está aí, Cláudia? Ainda? Tá, né? Cláudia. Bom, dei presença porque eu considerei que Daniel não, Emily não, Gabriela não, Ivanilza. Presente. Oi, Ivanilza, obrigado. Jeane. Presente. Beleza. Jones e Jones, José Emerson. Ludmila. Presente. Opa, beleza. Maria Ângela. Presente. Beleza. Marlon. Presente. Beleza. Mariana não. Matheus não. Natan. Cadê o Natan? Vamos voltar o F aqui. Patrícia. Ricardo. Presente. Opa, presente, ó. Roberto. Roberto aí tá, né? Acho que comentou. Ouviu o Natan também. Natan tá aí, Natan? Eles Sandy. responderam no chat, professor. Opa, obrigado. Natan Tatiana. e o Roberto responderam no chat. Presente, professor. Estou aqui. Boa noite, professor Natan. Respondi no chat, perdão. Brigadão, tá? Sandy também respondeu. Suelen, Tatiane. Presente. Pessoal, parada da apresentação. Obrigado, boa noite, boa semana. Parabéns, vocês estão perto da formação já. Feliz por vocês aí. A próxima, se prepare.